Eu tenho que contar pra vocês que eu me mudei! Na verdade, vocês aqui, pessoal do YouTube, também agora estão vendo que eu também cortei o meu cabelinho. Então a gente teve muitas mudanças na minha vida ultimamente. Mas a principal delas é que eu me mudei e agora eu tenho um ateliê completinho pra fazer os meus projetos e também pra fazer os videozinhos aqui pra vocês. Eu me mudei faz exatamente um mês, mas foi só na semana passada que esse ateliê ficou assim, do jeitinho que eu queria, sabe? E eu tava extremamente ansiosa pra poder fazer esse tour aqui pra vocês. Afinal, são vocês que vão me acompanhar aqui nesse cantinho na maior parte do tempo. Inclusive, eu ainda não decidi 100% qual vai ser o novo cenário aqui do canal. Vocês já puderam perceber que não temos mais o sino, né, o espadão do Framenet por aqui. Eu decidi deixar o espadão aqui na sala de casa, que eu acho que é um dos pontos mais legais. Porque quando você entra aqui em casa, você já dá de cara assim com ele e ele dá aquele impacto, sabe? Então precisamos de mais algumas coisinhas aqui. Eu acho que aqui tá faltando alguma coisa. Quem sabe um novo prop para o novo projeto? Mas enfim, sem mais enrolações, então vem comigo. Vamos começar por esse cantinho que vocês já viram. Esse aqui provavelmente vai ser um dos principais lugares que vocês vão acabar me vendo, porque aqui a gente tem a minha mesa principal. Eu já mostro essa mesa aqui com detalhes. Vamos focar primeiro na parede, onde a gente tem esse mesmo quadrinho que eu já tinha no quarto antigo. Eu mantive basicamente as mesmas decorações. Vários cardzinhos que eu comprei nos eventos de artistas. Aqui a gente tem algumas polaroids minhas. Aqui também temos um chaveirinho do Framenet. Inclusive, deixa eu aproveitar e falar pra vocês, eu ganhei isso aqui de uma seguidora minha, isso foi lá em 2022, e eu guardo ele até hoje e ele é muito especial pra mim. Daqui pra baixo, rapidinho, a gente tem dois bonsais. A gente tem um bonsai de amora e esse aqui, que foi o meu primeiro bonsai. Se vocês se lembram, eu na verdade tenho 3 bonsais, mas o terceiro bonsai, que também é um bonsai de amora, ele tá passando ali pelo transplante, então ele tá numa região que pega um pouco mais de sol aqui em casa. Porque aqui desse lado a gente tem a janela de casa, mas como vocês podem ver, até que não pega assim tanto sol. Então a gente ainda tá decidindo exatamente onde a gente vai deixar esses bonsais. E desse ladinho a gente tem uma plaquinha e a nossa cabeça, que foi feita sob medida e tem tutorial aqui no YouTube. Desse cantinho pra lateral a gente tem a minha primeira máquina de costura, que é a Overlock. Recentemente, inclusive, a gente trocou todas as mesas das máquinas, tanto da Overlock quanto da reta, que tá aqui pro ladinho. Então ela tá com uma mesa novinha em folha, bem mais bonita. Aqui eu deixei essa luzinha só pra gravação de hoje, mas normalmente ela fica guardada. Uma coisa que eu gostei bastante, eu já vou adiantar pra vocês, é que tem essa tomada aqui, que ela tá num lugar extremamente estratégico, tanto pra Overlock, quando ela fica muito próxima também da mesa. Então eu consigo ligar uma lixa, um soprador térmico aqui e fica bem tranquilo. Falando no upgrade da mesa, eu também fiz um upgrade aqui nos pezinhos dessa máquina. Eu nunca cheguei a mostrar a minha máquina nos detalhes, mas como ela é uma máquina bem antiga, eu acho que ela deve ter quase a minha idade. E aí eu lixei toda ela e pintei novamente com esse tomzinho ali de metalizado e ela tá assim, quase que feito nova. Inclusive, também temos cadeirinha nova. Essa aqui definitivamente é bem mais confortável do que a antiga que eu tinha, que não tinha nem encosto. Aqui na lateralzinha, mostrando rapidinho, a gente tem um lixo, que eu uso pra praticamente tudo. E então a gente tem a parte principal do quarto, que é essa estante maravilhosa. Começando aqui na parte de cima, onde claramente a gente tem algo que chama muito mais atenção, que é esse suporte lindo com todas as minhas tintas de tecido. Esse suporte, inclusive, ele tem essas duas laterais aqui e tem outras duas laterais na parte de trás, então assim, definitivamente eu tenho bastante tinta. E aqui desse lado a gente tem aviamentos de costura, um bastidor aqui para fazer bordado, aqui tem mais aviamentos de costura nessa caixinha. Desse ladinho aqui a gente tem a minha medalha de um concurso cosplay de primeiro lugar e a minha outra medalha de um segundo lugar. Aqui na medalha eu aproveitei para colocar vários pins de eventos. E sim, pra vocês, galerinha do YouTube, talvez eu nunca tenha mostrado diretamente, mas eu tenho uma coleção bem grande de bonecas de Monster High. Eu coleciono especialmente a G3, mas eu também tenho uma Didi aqui da G1. Uma coisa que eu gosto bastante também nessa prateleira é que a gente consegue ter uma visão mais lateral delas e também essa visão aqui mais da frente. Inclusive, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, essa aqui é a minha coleção atual, mas eu já tenho mais uma boneca que já tá vindo aqui pra casa. Passando agora pra prateleira de baixo, a gente tem os meus principais itens aqui pra fazer cosplay. Começando aqui embaixo, onde a gente tem uma almofadinha de alfinetes, elástico, barbante, a minha mini máquina de costura. Essa aqui é uma delas, eu tenho uma outra máquina de costura portátil. E aqui tem essa mini almofadinha da Draculaura. De primeiro momento, eu até tava pensando em deixar essa almofadinha
junto com as bonecas, só que no fim eu achei que não tinha muito espaço, que tava ficando muita informação, então eu coloquei ela aqui embaixo, que eu também achei que ficou muito fofo. Inclusive aqui temos a segunda tomada do quarto, que já está conectada na minha reta, que depois eu mostro pra vocês. E aqui a gente tem muitos materiais, todas essas caixinhas com canetas, lápis, estilete, tem tesoura também. E ali atrás a gente também tem um penal, alguns lápis de colorir e tudo mais. Passando agora para a prateleira de baixo, a gente tem todos os meus fios de costura. Inclusive, um detalhe que eu quero mostrar para vocês é que eu fiz capinhas para eles. Eu fiz essas capinhas aqui usando PVC cristal, que é esse tecido meio plástico aqui, porque assim eu consigo proteger os fios tanto de poeira quanto, especialmente, agora eu moro com a minha gatinha, que é a Cora, então para ela acabar não mexendo nisso aqui, ter essa proteção extra definitivamente é muito melhor. E por último, a próxima prateleira tem a minha segunda máquina portátil. E aqui a gente tem uma micro retífica que eu nunca usei, essa que eu comprei, só que ela é numa voltagem diferente das tomadas que eu tinha na minha casa antiga. Então por hora é um bom lugar para essa micro retífica que eu não uso. Aqui na máquina a gente também tem uma mini gavetinha onde eu guardo os meus principais itens de costura. A fita métrica, a tesourinha, a tesoura de tecido. Fica tudo aqui do ladinho e é bem mais prático. E agora, passando aqui pro ladinho, a gente tem a reta, a maioral, com certeza uma das máquinas que eu mais costumo utilizar. Essa máquina aqui vocês já conhecem, já viram ela em vários vídeos aqui do canal, mas agora, como a Overlock, ela também tá com uma mesinha nova, toda bonitinha. Então, entrando no quarto, essa aqui é a principal visão que você tem logo quando você entra. Então, essa parte aqui toda eu já mostrei pra vocês, então vamos mostrar agora a mesinha. Inclusive, vocês entraram aqui no quarto e já viram que tinha coisa aqui em cima da mesa, que no caso é essa caixa aqui do meu bastão de luz, que eu tô usando aqui pra fazer o cenáriozinho pra vocês. Mas agora a gente tem um lugar dedicado pra esses itens de gravação. Uma das principais coisas que eu pensei na hora de projetar mais ou menos o layout aqui do ateliê foi que eu queria o quanto mais praticidade melhor. Então eu deixei todos os itens aqui de gravação nessa prateleira aqui da mesa, onde eu consigo pegar eles assim com a máxima facilidade possível. Inclusive, além dos itens de gravação que ficam nessa primeira prateleira, a gente também tem essa segunda prateleira com alguns outros cacarecos. Aqui atrás, inclusive, também tem alguns aparelhos de costura que eu não costumo usar assim com tanta frequência, mas eu ainda queria deixar eles próximos às máquinas de costura que estão aqui do ladinho. Inclusive, nesse ângulo aqui, vocês podem reparar que essa minha mesa, ela tem um design bem diferenciado. Isso porque essa mesa, na verdade, ela é retrátil e ela consegue ficar bem menor. Mas antes de mostrar isso, eu também tenho essa outra caixa aqui, que fica aqui escondidinha, onde eu tenho especialmente suportes grandes para fazer props. Por exemplo, aqui estão alguns canos PVCs e alguns suportes de madeira que eu usaria para fazer a estrutura por dentro de algum prop maior. E aproveitando que a gente está aqui embaixo, desse lado aqui da mesa, a gente tem essa caixa enorme, que é onde eu guardo todos os meus principais tecidos. Mas, como eu falei pra vocês, essa mesa aqui é retrátil, eu vou mostrar pra vocês como ela funciona. Primeiro que aqui a gente tem, com certeza, um dos principais cenários que vocês vão me acompanhar, que é a minha base de corte, que vocês já conhecem. Essa base de corte, inclusive, ela é literalmente uma base de silicone e ela não é fixa na mesa, então eu consigo mover ela pra qualquer lugar onde eu precisar usar. Vou botar ela por aqui por enquanto. E para fazer o retrátil, eu também vou tirar a caixa de tecidos aqui de baixo. Aqui nessa parte da mesa a gente tem algumas rodinhas. Então é realmente a gente só empurrar a de trás também. E assim a gente consegue ter muito mais espaço aqui no quarto. Deixa eu mostrar para vocês de referência o tanto de espaço que a gente consegue ganhar. E inclusive, como essa parte aqui tem rodinhas, a gente também tem as rodinhas nessa parte daqui. Então essa parte também pode ser empurrada para dentro e ela fica nessa divisória aqui. Então a gente consegue ter uma mesa extremamente compacta. E quando eu precisar, é só abrir ela novamente, a gente tem um espaço bem maior onde eu consigo cortar tecido, esses EVAs maiores. O que é ótimo, especialmente se eu precisar usar esse cenário aqui para tirar foto, por exemplo, ou até mesmo se eu precisar de um espaço um pouco maior para ensaiar alguma apresentação cosplay e tudo mais. Então, definitivamente, ter essa mesa retrátil acho que foi um dos principais investimentos e deixou esse ateliê bem mais completinho. Eu consigo usar esse cantinho para praticamente tudo que eu preciso. Ainda assim, pelo espaço que a gente tem aqui do quartinho, ter essa mesa retrátil não seria 100% necessário. Porque esse espaço aqui que eu tenho entre a mesa e esse guarda-roupa, que é onde eu vou mostrar pra vocês agora, tem um espaço assim bem legal, eu conseguiria deixar
a cadeira aqui, por exemplo, e trabalhar nesse ângulo aqui também. Então o espaço deu super certo. E aqui desse lado a gente tem o guarda-roupa, como eu adiantei pra vocês, que também é uma das principais partes desse ateliê, porque é onde eu guardo os meus principais materiais. Desse lado direito a gente tem os meus cosplays prontos, já estão todos em caixas, bonitinhos, organizadinhos. E desse lado esquerdo aqui é onde a gente tem os materiais, papel, EVA, algumas tintas também, enfim. Basicamente todos os meus acessórios que eu poderia usar pra fazer algum novo projeto. Enfim, vou mostrar pra vocês. Vem cá. Abrindo primeiro esse lado aqui, onde a gente tem os meus cosplays prontos. E como eu falei pra vocês, eles estão basicamente todos guardados em caixas. É engraçado que no vídeo ele parece até bagunçado, mas a gente tem uma bagunça organizada aqui. Aqui a gente tem freminete, freminete, freminete. Aqui a gente tem alguns acessórios diversos que não são desses projetos muito grandes. Aqui tá minha peruca da Ayaka. Aqui atrás, inclusive, nessa caixa, que ela até parece ser pequena, mas ela, na verdade, vai até aqui o final e até lá embaixo, é o meu cosplay da Ayaka. Aqui nessa caixa tá o meu cosplay da Nezuko. Aqui tá o meu cosplay da Hagata. Aqui tem a cauda e as orelhas do meu cosplay da Ari. Aqui também estão alguns acessórios aleatórios desses cosplays menores. Esse aqui é o meu cosplay da Tenko. Esse aqui é o meu cosplay da Joe. E aqui tá o meu cosplay da Mahiro. Faltou só falar sobre essa caixa aqui, que é o cosplay do Milo, que é o cosplay do meu namorado. Aqui na parte de cima, na segunda prateleira, a gente tem essas 3 caixas que são o meu cosplay da Koleda. Aqui a gente tem o cosplay da Ari e da Kaede. Aqui em cima tá o cosplay da Rory Mercury. E aqui na lateral tá a minha caixa com as minhas perucas. Eu até já pensei em trocar, assim, essas caixas pra deixar mais bonitinhas e tudo mais. Mas, sinceramente, eu não vejo muita necessidade porque elas me atendem super bem. E claro que se eu precisar ser um pouco esteticamente mais bonita, é só a gente fechar o guarda-roupa e tá tudo certo. E como eu falei pra vocês, aqui é onde a gente tem os meus principais materiais. Vamos começar por prateleiras, então nessa primeira parte aqui a gente também tem mais um monte de caixa organizadora. Eu não vou lembrar exatamente tudo que tem em cada uma delas, mas a lógica por trás é que nessas 3 aqui a gente tem isopor, alguns frascos, alguns potinhos que dá pra usar em alguns acessórios específicos. Então são materiais geralmente muito específicos para projetos muito específicos. Desse lado aqui a gente tem especialmente embalagens e coisas para guardar cosplays ou guardar alguns acessórios. E nessas outras 2 caixas aqui, ignorem essa etiqueta de ferramentas. Eu usava ela antigamente para guardar ferramentas, mas agora eu uso elas para guardar tintas PVAs, que não são daquele tamanho padrão pequenininho, onde eu guardo lá em cima da prateleira. Aqui nessa embalagem a gente tem coisas de cerâmica fria. Aqui a gente tem especialmente aviamentos. Aqui dá pra ver que tem algumas pérolas, algumas argolas. E desse lado aqui, na caixa do soprador térmico, tem a caixa onde eu guardo os meus filmes de recorte. Saindo dessa prateleira e vindo pra prateleira de baixo, a gente tem a minha prateleira de dia a dia, eu gosto de chamar ela assim, que é onde eu guardo os principais materiais mais versáteis que eu uso em todos os projetos. Então aqui a gente tem os meus potinhos para misturar tinta, tapa-tudo, batida de pedra, cola de contato, cola PVA, que atrás tem cola de madeira, colas de silicone, cola instantânea, verniz e spray de cabelo. E nessa mesma prateleira eu costumo deixar também projetos em andamento. E sim, a gente tem muita lã vermelha aqui, esse definitivamente é um spoiler do meu próximo projeto e eu quero que vocês deixem os palpites de vocês aqui nos comentários. O palpite não, né? Porque eu tenho certeza que vocês vão acertar, porque isso aqui tá fácil. Agora vindo para a terceira prateleira, onde a gente tem basicamente o paraíso dos cosplayers. É onde eu tenho o estoque dos meus principais materiais, então aqui a gente tem muita cola de contato, muita cola instantânea, muita tinta, verniz. Essa aqui eu posso chamar com certeza da minha estante dos sonhos. Eu já sonhei durante muito tempo em ter essa estante aqui, então definitivamente isso aqui é um sonho em realidade. E aqui embaixo a gente tem outras 2 gavetas e mais essa prateleira aqui. Antes de mostrar essas 2 prateleiras, eu vou aproveitar para mostrar essa parte aqui de baixo, porque é um pouquinho mais fácil de mostrar. Aqui nessa caixa a gente tem EVAs e moldes. Inclusive, os meus EVAs, eles também são protegidos com o mesmo plástico ali que eu fiz as proteções dos fios. Aqui a gente tem os EVAs de 2 milímetros. E aqui dentro, como eu falei para vocês, a gente tem a minha pasta de modelagens. Aqui também tem mais alguns papéis de modelagem que eu ainda não usei. E aqui embaixo a gente tem alguns EVAs que também estão em saquinhos. Nessa primeira gaveta aqui a gente tem várias coisinhas, mas eu poderia resumir elas com papelaria. Desse lado aqui a gente tem um livro buquê, que é esse livro que se transforma nesse buquê aqui muito bonito.
Aqui embaixo a gente tem lápis de cor. Tem esse caderninho aqui de fazer casinhas de adesivos. Um desses livrinhos estilo Bobbie Goods. Outro desses livrinhos aqui de pintura. Aqui desse lado a gente tem uma toalhinha, papel sulfite, aqui tem papel sulfite colorido. Aqui embaixo tem essa base que com certeza vocês já viram em alguns vídeos meus, que eu usava principalmente para proteger as minhas máquinas de costura quando eu ia passar batida de pedra e tudo mais. Fechamos essa gaveta e a gente só tem mais uma gaveta, que claramente ela é a minha gaveta de ferramentas. Aqui tem algumas ferramentas de costura para pregar ilhós e tudo mais. Aqui tem a minha micro retífica. E essa aqui foi a última gaveta desse guarda-roupa. Vou terminar esse vídeo aqui no segundo cenário do quarto, com essa prateleira, com os Monster Highs belíssimos aqui atrás. Eu ainda tô em dúvida entre quais dos dois cenários eu gosto mais. Mas eu definitivamente tô muito feliz de poder compartilhar esse novo momento aqui com vocês, esse novo cantinho aqui que vocês vão acompanhar nos próximos vídeos. Mas assim, agora confessando pra vocês que o próximo vídeo do canal provavelmente não vai ser nesse cenário. A realidade é que eu gravei outros 2 vídeos no cenário antigo, mas eu já queria compartilhar essa novidade com vocês o quanto antes, então vocês ainda vão ver esses 2 vídeos no cenário antigo. E no fim eu acho que eles vão servir também pra gente já matar um pouquinho da saudade e tudo mais. A desculpa dela. Inclusive, eu também tenho que agradecer vocês e também dar as boas-vindas, porque nesse meio tempo a gente bateu 5.000 seguidores, 10.000 seguidores e nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com 12.700 seguidores aqui no canal. Eu tô definitivamente muito feliz com toda essa conquista. Ter esse canal do YouTube, um lugarzinho onde eu consigo falar com vocês assim, bem mais próximo, definitivamente é assim, um sonho de infância. Ver que as pessoas realmente gostam assim do meu trabalho é definitivamente surreal. E com certeza esse vídeo aqui, o tour no nosso novo ateliê, o nosso novo cantinho, é também uma grande comemoração dessa nova conquista. Muito, muito, muito obrigado para quem chegou até aqui. Não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais, onde vocês acompanham os meus projetos em tempo real. E até o próximo projeto. Tchau, tchau! Inclusive, deixa eu falar pra vocês, porque a gente se vê no Anime Friends, estarei lá e eu com certeza vou levar vocês para o Anime Friends junto comigo e teremos vlog aqui no canal, sim. Um beijo, amo vocês!